Mefibosete, um homem aleijado desde a infância, negligenciado e menosprezado. No entanto, sua vida deu uma reviravolta surpreendente. Ele foi recebido com honras em Israel e convidado para se sentar à mesa do rei. Essa história é amplamente conhecida, pois Mefibosete se tornou um símbolo de superação, passando da pobreza à prosperidade, da humilhação à exaltação. No entanto, essa não é toda a história. Existe uma parte pouco lembrada, pouco pregada ou cantada, talvez porque nessa parte da história, Mefibosete foi traído, injustiçado e perdeu tudo novamente. Sua história é exemplar, mas não do tipo que as pessoas costumam pensar. Para saber mais sobre tudo isso, assista este vídeo até o final, pois você descobrirá quem foi Mefibosete e o que realmente aconteceu com ele, de acordo com a Bíblia. Mefibosete era o filho de Jonatas e neto de Saul. Ele não deve ser confundido com outro homem de mesmo nome, que também era seu tio. Mefibosete, filho de Saul com sua concubina Rispa, estava entre os descendentes de Saul entregues aos gibeonitas para serem mortos. No entanto, ele foi poupado da morte devido à lealdade de Davi para com Jonatas. É importante diferenciar os dois homens com o mesmo nome na mesma família e contexto bíblico. O significado exato do nome Mefibosete é discutido, pois a grafia original não é clara. Pode significar desde herói de Baal até oponente de Baal ou aquele que despedaça Baal. Com o tempo, a terminação Baal foi substituída por Rosheti, que significa vergonha. Em qualquer caso, o significado do nome Mefibosete não é positivo. A vida de Mefibosete foi marcada por tragédias e frustrações. Apesar de ter nascido como um príncipe de Israel, sua infância mudou drasticamente aos 5 anos de idade. Seu avô, o rei Saul, seu pai Jonatas e seus tios mais velhos morreram em uma batalha contra os filisteus. Quando a ama de Mefibosete recebeu a trágica notícia da morte de seu avô e pai, e da destruição da realeza israelita, ela tentou fugir apressadamente com ele. O desespero da ama é compreensível, pois, naquela época, era costume que a nova dinastia exterminasse toda a linhagem real anterior, para evitar disputas futuras pelo trono. Durante a fuga, Mefibosete caiu dos braços da ama, e ficou aleijado nos 2 pés. Após os acontecimentos, Mefibosete foi levado para Lodebar, uma cidade na fronteira de Gileade. Lodebar, também conhecida como Debir, ficava a leste do rio Jordão. Embora seja comumente associada a um lugar sem pastagens, Lodebar não era completamente insignificante. Na verdade, a cidade teve sua importância ao longo da história, sendo palco de disputas entre sírios, israelitas e assírios. A ideia de Lodebar como um lugar de total insignificância ou esquecimento surge de uma interpretação distorcida da profecia de Amós, no capítulo 6 de seu livro, em que o nome é propositalmente corrompido para transmitir a ideia de insignificância em hebraico. O profeta utilizou um jogo de palavras para enfatizar a situação de Israel. A celebração não estava relacionada à conquista de nada, à conquista de algo insignificante. Não era que Lodebar fosse um lugar vazio, mas sim que a conquista de Israel não tinha valor. Por quê? Porque seria uma conquista passageira, destinada a ser esquecida, uma vez que Deus levantaria uma nação estrangeira para oprimir a casa de Israel. De fato, pouco depois, Lodebar foi conquistada pela Síria. Em Lodebar, um homem chamado Maquir, filho de Amiel, foi encarregado de cuidar de Mefibosete, e mais tarde Mefibosete também teve um filho chamado Mica. A história de Mefibosete ganha destaque quando Davi, já estabelecido como rei de Israel, se lembra de sua amizade com Jonatas e do pacto feito com ele cerca de 20 anos atrás. Ele pergunta se ainda há alguém da casa de Saul a quem possa mostrar lealdade e honrar essa amizade e pacto. Assim, Davi adota um comportamento contrário ao praticado nos reinos da época, buscando um descendente da antiga dinastia, não com o propósito de eliminá-lo, mas sim de honrá-lo e agir com misericórdia. Nessa ocasião, Ziba, um antigo servo da casa de Saul, informa o rei. Davi foi informado sobre a existência de Mefibosete, um jovem aleijado que havia vivido como fugitivo em Lodebar por pelo menos 15 anos. Alguns intérpretes veem nas palavras de Davi uma forma de preconceito, pois ele parece enfatizar a condição deficiente de Mefibosete, talvez insinuando que o jovem não valia a pena, que era inútil segundo os padrões da época. No entanto, Davi não se importou com isso, e imediatamente ordenou que Mefibosete fosse trazido até ele.
Essa atitude de Davi em relação a Mefibosete pode ser vista como uma representação da graça de Deus, que alcança os pecadores. Deus age com misericórdia e bondade para com aqueles que são desqualificados, para com aqueles que não merecem nada. Deus resgata pessoas que mereciam julgamento e morte, concedendo-lhes uma nova vida em sua presença. Em seguida, Davi acolheu Mefibosete com honra, entregou a ele as propriedades que pertenciam a Saul e permitiu que ele se sentasse diariamente à mesa do rei. Além disso, Davi nomeou Ziba como servo de Mefibosete. No entanto, Ziba não era uma pessoa confiável, muito pelo contrário. Durante a revolta de Absalão, quando o filho de Davi tentou usurpar o trono de seu pai e obrigou Davi a fugir de Jerusalém, Ziba mostrou-se um grande traidor e oportunista. A Bíblia relata que Ziba foi ao encontro de Davi, levando provisões e mantimentos, que certamente seriam úteis naquele momento difícil. No entanto, Ziba também aproveitou a oportunidade para acusar falsamente Mefibosete, dizendo a Davi que o neto de Saul estava na capital porque cobiçava o reino e acreditava que retomaria o trono de sua família. Infelizmente, tudo indica que Davi acreditou na mentira contada por Ziba e decidiu entregar a ele tudo o que pertencia a Mefibosete, ou seja, todos os seus bens, propriedades e riquezas que ele havia recebido quando deixou Lodebar. O que Ziba fez foi extremamente grave, pois naquela época, muitas vezes, a acusação de traição resultava em morte. Mais tarde, quando Davi retornou a Jerusalém após a morte de Absalão, Mefibosete procurou encontrar o rei para se defender e provar sua inocência. Quando Mefibosete chegou à presença de Davi, o rei perguntou por que ele não havia ido ao seu encontro. Então Mefibosete teve a oportunidade de relatar a traição de Ziba. Ele contou que havia pedido a Ziba que selasse um jumento para que ele pudesse viajar ao encontro de Davi, pois era aleijado. No entanto, Ziba o deixou para trás e planejou acusá-lo de traição. Durante o período em que Davi precisou fugir de Absalão, a Bíblia relata que Mefibosete se lamentou profundamente, seguindo o costume da época, deixando de lavar os pés, lavar suas roupas e aparar sua barba. Essa foi uma clara demonstração de fidelidade ao rei Davi, mostrando que ele não estava envolvido no plano de Absalão e que sempre foi leal ao reino. Após ouvir a versão dos acontecimentos dada por Mefibosete, Davi pareceu acreditar nele, mas ainda assim propôs que os bens herdados por Mefibosete fossem divididos entre ele e Ziba. Davi não lhe restituiu totalmente. A Bíblia não fornece muitas informações sobre por que Davi tomou essa decisão. Alguns estudiosos sugerem que talvez o rei não estivesse disposto a convocar Ziba para prestar contas de sua traição. Isso pode ter sido motivado pelo estado emocional fragilizado de Davi naquele momento. Outros intérpretes acreditam que Davi pode ter ficado inseguro quanto à veracidade da explicação dada pelo filho de Jonatas. De qualquer forma, o rei optou por adotar uma posição neutra para resolver o conflito. Surpreendentemente, Mefibosete decidiu abrir mão de toda a herança. Ele permitiu que o traidor ficasse com todas as suas propriedades, mostrando que sua verdadeira preocupação estava concentrada apenas no bem-estar de Davi. Nesse ponto, a declaração de Mefibosete ao rei revela o tipo de caráter que ele possuía. A Bíblia relata que Mefibosete disse: "Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar." Embora a história de Mefibosete seja frequentemente citada em sermões e pregações sobre prosperidade, poucas vezes ela é contada corretamente. Infelizmente, as pessoas muitas vezes se lembram da história de Mefibosete apenas nas pregações sobre prosperidade. É fácil pregar sobre o homem aleijado e desprezado, que foi tirado do esquecimento para receber uma herança real. É fácil falar sobre o homem que de repente recebeu uma posição privilegiada na corte de Israel e pode se assentar à mesa do rei. No entanto, é difícil pregar sobre o mesmo homem aleijado que, tendo sido traído por seu servo, mesmo sendo inocente, foi obrigado a dividir sua herança com o traidor. Para muitos, é difícil pregar sobre o exemplo de alguém que permaneceu fiel mesmo quando foi injustiçado e prejudicado, mesmo quando tudo deu errado em sua vida. E mais difícil ainda é pregar sobre sua atitude abnegada, em que ele abriu mão de todos os seus bens materiais, e não se importou que seu inimigo pessoal ficasse com tudo o que era seu. A história de Mefibosete traz importantes lições, mas o foco não é sobre prosperidade.
é sobre o caráter de um homem justo que, apesar das tragédias e dificuldades, permaneceu fiel aos seus princípios. Para ele, o que realmente importava não eram as riquezas pessoais, mas o fato de que o rei escolhido por Deus havia voltado para sua casa. Mefibosete não colocou seus olhos nas coisas terrenas, mas no propósito soberano de Deus para o seu povo. Para Mefibosete, não fazia sentido se assentar à mesa real, se o ungido do Senhor não estivesse sentado em seu trono. O mais importante para ele era a sua comunhão com o rei, mais do que toda a sua herança. É importante ressaltar que a história de Mefibosete é frequentemente distorcida em pregações sobre prosperidade, enfatizando apenas a parte em que ele recebe uma herança real. No entanto, essa história vai além da prosperidade material e nos ensina sobre lealdade, fidelidade e a importância de priorizar o propósito de Deus em nossas vidas.